Abra comigo a sua Bíblia. Eu quero te pedir se colocar de pé, por favor, em nome de Jesus. Você pode abrir a sua Bíblia no livro do Atos dos Apóstolos. No livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. A partir do verso 25. Atos dos Apóstolos 16, verso 25, nós vamos, no final, estar orando pelas famílias. Hoje, nosso propósito é pedir a bênção do Senhor para o nosso lar, para a nossa casa, para a nossa família. E essa palavra o Senhor colocou no meu coração outro dia, quando estávamos aqui na consagração, numa sexta-feira, e eu estive meditando nessa mensagem há alguns dias, e hoje nós tínhamos até uma programação do pastor Gilson ministrar a palavra, mas aprove ao Senhor essa oportunidade. Eles precisaram trabalhar e viajaram, né? Acho que, se eu não me engano, lá para o interior do Rio de Janeiro. E então foi uma oportunidade que Deus colocou para falarmos um pouco sobre família. Nesse dia que vamos orar por família. E aqui nós temos uma passagem que fala sobre a conversão do carcereiro. Essa palavra Deus colocou no meu coração há alguns dias, como eu disse, na consagração, compartilhei com os irmãos aqui. Eu quero meditar um pouco mais sobre esse assunto. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso de número 27. Eu falei 5? Obrigado. Deixa eu ver. Vamos a partir então do verso 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. Pai, no nome de Jesus, nós nos reunimos aqui, Senhor, nessa noite, para louvar e bendizer o teu nome. Agora, Senhor, é o momento da palavra, da pregação do Evangelho. E que o Senhor venha, Senhor, nos iluminar, colocar em nós a palavra da sabedoria e, aos ouvidos daqueles que ouvirão, ó Pai querido, a tua palavra aqui no templo, ou talvez, ó Pai querido, pela internet, nessa noite, que o Senhor possa se revelar a nós, como o Senhor se revelou a este carcereiro. Que a tua palavra encontre morada nos nossos corações e que ela possa, Pai querido, ser gravada na tábua do nosso coração. Fala conosco, Espírito Santo. Traduza para que a tua palavra não volte vazia, sem antes cumprir a missão para a qual ela foi enviada. Que toda mente, todo pensamento seja cativo a obedecer a sua palavra. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Você pode dizer um amém, querido? Pode se sentar, que Deus te abençoe. Obrigado. Será que alguém
poderia imaginar como que um carcereiro, quando a gente pensa em cárcere, né, realmente aquele lugar horrível, né? E não era como nos nossos dias. Hoje existe muito debate acerca de prisões superlotadas, não é um lugar bom, né? Deve ser um lugar muito horrível. Mas mesmo assim era muito pior. Os carcereiros daquela época, dos tempos bíblicos, eles não eram nada parecido com os carcereiros dos nossos dias, né? Eles eram homens, assim, muito violentos, eram homens, sabe, que eram muito mal vistos. Afinal de contas, eles lidavam com pessoas más, pessoas ruins, né, da sociedade, que cometiam crimes, muitos deles hediondos. Então você não podia tratar, né, com flor, né? Você tinha que tratar com brutalidade, muitos desses homens. Então, o lidar com pessoas desse tipo lhe torna também uma pessoa rude, uma pessoa muitas vezes vista. Você pode até não ser, mas você muitas vezes é visto como uma pessoa má, uma pessoa violenta, como uma pessoa poderia ter uma vida transformada. Que tipo de transformação foi essa que esse homem experimentou? Uma pessoa que, pelo contexto social, era uma pessoa cruel, era uma pessoa que estava ali para aumentar o sofrimento daqueles presos. Você percebe que aqueles carcereiros, eles faziam com que as pessoas sofressem ainda mais, né? Hoje nós temos todo um trabalho de direitos humanos, né, que fica ali nos presídios, nas cadeias, tentando minimizar a dor dessa classe de pessoas. Mas naquela época não tinha, não. A coisa era bem mais pesada para eles. Mas esse homem, ele viveu uma experiência sobrenatural. Nós lemos no texto sagrado que diz que quase meia-noite, Paulo e Silas estavam presos. Presos por causa da pregação do Evangelho. Quando você lê aqui a narrativa de Lucas, você vai ver que eles estavam ali porque falavam de Jesus e uma certa mulher aceitou Jesus e ela era uma mulher que dava lucro para os seus senhores porque ela era um tipo de adivinha e de repente ela aceita Jesus e os homens ficam preocupados, vai acabar com o nosso negócio porque ela era usada comercialmente, né, para enganar outras pessoas. E eles vão ser lançados na prisão, estavam ali. De repente vem um terremoto, como nós lemos no texto sagrado, eles louvavam a Deus, e aquele terremoto quebram as cadeias, os alicerces das cadeias, os presos ficam todos à vontade para fugir, mas eles não fogem. Paulo vai dizer para ele, olha, aquele carcereiro, ele quis até se matar, né? O texto diz isso, que ele quis matar-se, cuidando que os presos iam embora. Porque imagina se aquela turma foge, ele ia ser morto, ele iria ser condenado, poderia, né, passar por uma... Então ele preferia até morrer do que cair na mão da turma lá, das autoridades. Paulo vai aliviar, ele dizendo, olha, não, ninguém fugiu, está todo mundo aqui. Então algo sobrenatural aconteceu. E esse homem, ele vai ter algumas atitudes, que é aqui que eu quero falar, né? E o tema da nossa mensagem é exatamente essa. Atitudes que podem salvar a tua casa. Atitudes que podem salvar toda a sua casa. Além dele, ele também tem uma família, tem uma casa. Hoje nós estamos orando pelas famílias, né? E todos nós aqui temos uma família. Não importa o tamanho, a dimensão da sua família, quantos são lá dentro do seu lar. E quando nós lemos o texto, né,
A palavra casa aqui, no original, oikos, eu sempre lembro disso, não tem a ver tão somente com aquele grupo papai, mamãe e filhos, né, e irmãos. Ele se estende um pouco mais no conceito bíblico daquelas pessoas que fazem parte do seu convívio. Pessoas íntimas, pessoas, amigos seus, que convivem com você diariamente, talvez no trabalho, talvez um vizinho muito chegado, que você tem uma ligação íntima, profunda, tem a ver com a sua casa. É o seu próximo. Lembra que a Bíblia fala para nós amarmos o próximo como a ti mesmo? Tem o próximo que é muito próximo, que é aqueles que estão dentro do mesmo teto, ou debaixo do mesmo teto. Mas também tem aquele próximo que está ali do lado, que anda contigo, aquele amigo mais chegado que irmão. Essa é a ideia do oikos, essa é a ideia da casa. Quando nós lemos o texto no original. Ele fala, será salvo tu e a tua casa, o teu oikos, aquelas pessoas que fazem parte do seu contexto de vida. De alguma maneira, vamos imaginar um guarda-chuva, está debaixo do seu guarda-chuva, né? Está chovendo, né? Veio essa ideia na mente, né? Você abre um guarda-chuva para trazer uma certa proteção e ali você abriga pessoas. A família é como um guarda-chuva. Às vezes a sua família não é tão grande, mas ela tem a capacidade de abrigar pessoas, amigos e vizinhos que gostam de estar perto de você, porque se sentem bem, se sentem cuidados, está debaixo daquele guarda-chuva. Quando precisa de um conselho, vai até a sua casa. Quando precisa de um socorro, né, de um copo de açúcar, vai lá na sua casa, porque ela sabe que pode contar com você. E aí existe uma promessa aqui que o apóstolo vai dizer para esse homem. E esse homem, então, teve algumas atitudes que salvou ele e toda a sua casa. E eu quero meditar nessas atitudes com vocês. Primeiro, querido, ele desejou alcançar a salvação. A família, né, daquele carcereiro foi alcançada, mas antes dela ser alcançada, ele primeiro desejou alcançar a salvação. Porque depois de todo aquele reboliço, ele conhecia por certo a história daqueles homens. Porque o que estava acontecendo, né, e a gente precisa ampliar a nossa visão para o contexto, o que tinha acontecido alguns anos atrás. O Cristo tinha andado entre eles. O Senhor curado, restaurado, vidas, mudado a história de muitas pessoas, morrido, ressuscitado, estava no céu e agora ficaram alguns homens que continuaram pregando aquela mensagem. Entre esses homens estavam esses dois, e possivelmente esse carcereiro sabia da história do que tinha se passado naquele tempo. E aquelas pessoas não eram bem vistas na sociedade. Aqueles dois homens foram presos, sendo acusados de estar causando tumulto na sociedade, trazendo prejuízo ao ficar anunciando um tal Jesus que tinha morrido e ressuscitado, e as pessoas estavam crendo naquela pregação, e aquilo estava trazendo prejuízo para a sociedade. Então eles são acusados de estar causando males à sociedade, eles são mal vistos e vão ser presos. Só que esse homem, ele tem uma revelação, porque aqueles homens agora são socorridos por Deus de forma extraordinária. Acontece um sobrenatural, nunca ele tinha vivido isso em todo o seu período de vida. Ele nunca tinha presenciado um terremoto na cela, não tremeu a cidade toda, tremeu a cela, quebrou as cadeias. Os presos poderiam ter fugido, ninguém fugiu, estavam todos ali. E todos estavam soltos. Não eram pessoas boas. Todo mundo queria uma oportunidade para fugir. Então estava acontecendo algo muito sobrenatural. E aquele homem, conhecedor dessa história,
da mensagem que aqueles homens portavam, ele vai desejar. Ele vai desejar a salvação. Querido, você está aqui nessa noite, eu tenho certeza, você conhece a palavra de Deus, você conhece a história de Jesus, você conhece um pouco da história da igreja, você sabe que só há salvação em Jesus. Mas você já fez a pergunta que esse carcereiro fez para os apóstolos? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Nós estamos aqui por causa da salvação, queridos. Olha, eu não sei por que você está aqui. Eu sempre faço essa pergunta, né? Todas as vezes praticamente que eu vou pregar, acaba vindo essa pergunta, né? O que você está fazendo aqui? Aqui nessa noite. Esse carcereiro perguntou para Jesus, no verso de número 30, tirando-os para fora, disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? O que é necessário, querido, para ser salvo? Ele desejou saber. Afinal de contas, ele conhecia uma história e agora ele presencia um fato extraordinário, algo sobrenatural. Mas o que eu vou fazer? Sou um carcereiro, trabalho, né, que possivelmente não era bem visto, e eu preciso ser salvo. Será que eu posso ser salvo? Você já se fez essa pergunta? Será que eu posso ser salvo? Será que eu mereço a salvação? Eu estou fazendo o que para ser salvo? Diz o texto sagrado que o apóstolo vai dizer para ele, né, que eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Querido, depois dele ver tudo aquilo que aconteceu, só crê. Como assim só crê? O que é crer? Que crer é esse? Aí, pastor, eu acredito. Amém. Eu acredito que você acredita. Nunca vou te julgar a sua fé. Aí nós vamos pensar nas nossas atitudes. A Bíblia diz que a fé sem obra é morta. Veja o que está acontecendo com esse carcereiro. Olha, eu preciso crer. Nós cremos. Por isso que nós estamos aqui, amém? Qual é a atitude desse carcereiro? A segunda atitude. Ele se arrependeu dos seus atos. Ele não fica tão somente naquela ideia de uma fé superficial. Ele poderia assim, não, eu acredito, afinal de contas aconteceu um negócio aqui, um movimento diferente, é verdade, valeu. Pô, obrigado aí, pô, pela palavra que o Senhor me deu nessa noite. Eu acredito nesse Jesus. E ficar por isso mesmo. Muitas vezes nós temos esse tipo de comportamento nos nossos dias. Nós vamos à igreja, nós concordamos com a pregação, nós acreditamos que aquela pregação é verdadeira e para por aí. Não tomamos atitude nenhuma. Esse homem, diz o texto sagrado, no verso de número 33, veja o que aconteceu. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado. Ele e todos os seus. Ele creu, ele acreditou e se arrependeu. Quando diz aqui, querido, que ele tomou aquele homem, aqueles homens para lavar os vergões, ele fala de um arrependimento. Possivelmente aqueles vergões, aquelas marcas que aqueles homens estavam, os apóstolos, Paulo e Silas, teriam sido causados por ele mesmo e os seus amigos, os seus carcereiros lá, os seus parceiros de cárcere. E quando o camarada chegava lá, eles não queriam saber a história. Bateu lá dentro, não presta.
e é couro nele. Vamos amaciar ele para ele ficar manso aqui dentro. Imagina que aqueles homens apanharam muito, a ponto de ficar vergões nas suas costas. Mas agora aquele carcereiro estava arrependido. Aquele carcereiro, um homem má, um homem, imagina que não devia ser nenhum homem pequenininho, ele selecionava, né? Você pode ver quando a gente vê esses filmes, essas figuras, são sempre os caras fortão, os caras brabo. E imagina aquele homem arrependido, olhando para aqueles dois, para Paulo e Silas, e falando: o que eu fiz? O que eu fiz? E agora? Ele creu na pregação daqueles homens, ele creu no que Deus estava fazendo, mas ele precisava se arrepender. Querido, não adianta a gente crer na Bíblia, não adianta a gente crer na história de Jesus e não nos arrependermos das nossas falhas. Pastor, mas aonde está dizendo que ele se arrependeu? Querido, olha aqui, na mesma noite, ele pega aqueles homens, leva para a casa dele e lava-lhe os vergões. Sabe, imagina o constrangimento. Aquele homem agora lavando Paulo, lavando Silas, arrependido. Puxa vida, por que eu fiz isso? Por que fizeram isso? Eram homens de Deus, eles não tinham culpa de nada, só estavam pregando o evangelho. Arrependimento, querido. Arrependimento nos leva a tomar atitudes inexplicáveis. Como explicar para os seus amigos outros carcereiros? Como explicar para aquelas pessoas que presenciavam a sua própria família? Mas esses homens não eram prisioneiros? Por que papai, ou por que fulano está assim com tanto cuidado com esses presos? Esses homens não prestam, estão causando males na nossa sociedade. Por que ele mudou tanto esse comportamento? Porque ele estava arrependido. Porque ele percebeu que ele estava errado. E agora ele vai fazer com que, de alguma maneira, aqueles homens sejam bem tratados. Afinal de contas, se você está fazendo algo de errado, quando você encontra o evangelho, a palavra do Senhor entra no seu coração, a primeira atitude, querido, é de reparar o erro. A primeira atitude. O sinal de uma pessoa arrependida é a mudança de comportamento. Se não muda comportamento, não tem arrependimento. Então o homem que estava maltratando, agora está cuidando. O homem que estava ali aprisionando, eles agora vai honrar aqueles homens. Veja, querido, que é a terceira parte dessa palavra, né? Que diz o seguinte, que levou eles para a sua casa. Verso 32. E é interessante que essa narrativa, ela não está muito cronologicamente, né? Lucas, quando ele vai escrevendo, talvez a gente lendo agora, a gente percebe que ele deve ter mudado um pouco a ordem dos versículos. Até porque ele estava narrando uma história. Deve ter se lembrado depois e escreveu. Mas veja o verso 32. Lhe pregavam a palavra e a todos que estavam em sua casa. Ele levou os apóstolos para a casa dele. Imagina que ele chega em casa com aqueles homens, todo machucado, todo ferido, e vai ouvi-los agora. E vai entender por que eles tinham sido presos, por que aconteceu aquele terremoto, quem foi que fez aquilo tudo naquela noite. Aí entra o quê? O ensino da palavra, né? Que realmente agora é a pregação do evangelho. Quantos de nós, querido, estamos dispostos, né, para a salvação da nossa casa, da nossa família, levar a igreja para dentro da nossa casa? Essa é uma pergunta. É uma atitude.
Olha, a primeira atitude dele foi desejar. Ele desejou a salvação. Ele quis saber o que ele tinha que fazer. Essa foi a sua primeira atitude. A sua segunda atitude foi se arrepender. E querer reparar o mal que ele tinha feito, cuidando daqueles homens. E a sua terceira atitude é levar eles para casa. Olha, eu criei, eu recebi a palavra no meu coração, mas eu tenho uma família, eu tenho filho, eu tenho esposa, eu tenho parentes, eu tenho amigos. Vocês precisam ir na minha casa e compartilhar essa palavra com a minha família. Veja bem, querido, quantos de nós... Aí eu me lembrei aqui da história daquele homem Cornélio. Vamos ver. Cornélio, lá em Atos mesmo, no capítulo de número 10. Eu anotei aqui. Atos, capítulo de número 10. Verso de número 23. Atos 10, 23. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Veja bem que Cornélio teve uma atitude inusitada, né? Adorar Pedro. Pedro não aceitou, tá? Vamos lá? Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te que eu também sou homem. Esse negócio de você adorar homem, não. Né? Pedro percebeu: não, Cornélio, levanta daí, rapaz, vigia. E falando com ele, entrou aonde? Entrou na casa de Cornélio e achou muitos que ali se haviam ajuntado. Sabe o que está acontecendo aqui? Cornélio era um homem que recebe a palavra de Deus, recebe uma revelação, e ele vai compartilhar a sua fé com os seus amigos, com os seus parentes, com a sua casa. Igualzinho o carcereiro. O carcereiro se converte ainda lá na cadeia. Ele falou: olha, algo extraordinário está acontecendo. Ele foi movido. Ele leva os apóstolos para a sua casa para compartilhar. Nós lemos o texto sagrado aqui: crê no Senhor Jesus, será salvo quem? Tu e a tua casa. Você creu, amém? E a tua casa? A tua casa também precisa de salvação. A tua família também precisa de salvação. E o que você tem que fazer, pastor? Leva o evangelho lá para dentro da sua casa. Leva Jesus para dentro da sua casa. Cornélio disse no versículo 7, ó, já está pronto. Está aqui a minha família, os meus amigos íntimos. Fala tudo. O carcereiro fez a mesma coisa. Levou consigo na mesma noite ele para a casa dele, para que a pregação do evangelho pudesse estar dentro do seu lar. Querido, isso tem a ver com a atitude que você tem. Você quer a salvação da sua família, amém? Eu também quero. Mas a sua casa está aberta para a pregação do evangelho? Porque talvez o seu filho nunca vai vir na igreja. Talvez o seu irmão nunca vai vir à igreja. Talvez o seu amigo íntimo, você já chamou ele várias vezes, vamos lá na igreja, ele vai dar 500 desculpas para não vir até aqui. Mas ele vai na sua casa todo dia. Ele anda com você todo dia. Então por que você não pode marcar uma reunião e levar ele nessa reunião na sua casa? Para que ele possa ter contato com a palavra de Deus. Afinal de contas, você quer que ele seja salvo, amém? A atitude desse homem aqui era que toda a sua família fosse salva. Mas para que a minha família seja salva, ela precisa ouvir a pregação do evangelho. É isso que está acontecendo. Quantos de nós, querido, precisa? Ou seja, quantos de nós estamos dispostos
a tomar atitude pela nossa família, pela salvação dos nossos amigos. Nossos amigos precisam, nossos filhos precisam, nossos cônjuges precisam. Se eles não vão à igreja, você pode levar a igreja até eles. É isso que aconteceu aqui na casa de Cornélio, é isso que aconteceu aqui na casa do carcereiro, porque diz o texto sagrado que levando-os à sua casa. Olha só, versículo de número 34. Ele fez agora o bem àqueles homens. Olha, ele se arrepende, ele lava os vergões, isso fala de humildade, de humilhação. A gente precisa ter humildade. O arrependimento genuíno nos torna a pessoa humilde. A ponto que, olha, mas assim, para nós termos uma ideia do que está acontecendo aqui, a gente precisa realmente tentar entender o contexto daquela época. Para aqueles homens, era uma atitude de humilhação. Para aquele carcereiro, era humilhação. É como se dar banho naqueles homens. Afinal de contas, eles estavam feridos, as costas, a cabeça, os braços. E aquele carcereiro, que era um homem que maltratava, agora ele está cuidando. Agora ele está lavando os vergões. Ou seja, ele está se humilhando. E eu me lembro que quando o nosso Senhor falou, dando o exemplo de lavar o pé dos discípulos. Veja que esse homem, ele está tendo uma atitude de servo. Ele está tendo uma atitude muito diferente daquilo que ele está acostumado. Sabe? De se humilhar. De se rebaixar. Ele poderia muito bem falar para aqueles homens, assim, ó, vai lá, toma um banho lá, se lava lá, depois a gente volta aqui para trocar uma ideia. Não, ele estava arrependido. Ele queria demonstrar, ainda que ele passasse por ridículo diante das pessoas. Ih, rapaz, estranho esse cara aí, né? O cara era brabo pra cama, agora está aí lavando esses homens. Mas o que importava para ele que naquele momento? O que importava para ele naquele momento era o arrependimento. Era o fato de que ele tinha que ter atitudes diferentes. E essas atitudes fazem a diferença. Veja o verso de número 34. E levando-os à sua casa. Levando-os à sua casa. Lhes pôs a mesa. Isso aqui também é muito forte. Eu comentava aqui pela manhã com as irmãs. Colocar à mesa 2 homens que tinham sido acusados de serem, sabe, pessoas que estavam causando males à sociedade. Era um gesto que realmente iria impactar aquelas pessoas que estavam em torno dele. Quantas pessoas você põe dentro da sua casa sentado lá na sua mesa? Pessoas que você não conhece. Para falar de Jesus para elas. A mesa é um lugar de intimidade. A mesa é um lugar da família. Você senta ali com a sua esposa, com seus filhos. Esse homem agora pega 2 homens, tira do cárcere, se é movido de arrependimento, pega aqueles homens, na visão dele, já não eram mais homens normais, no sentido, porque ele tinha tido revelação de quem eram aqueles homens. E coloca aqueles homens sentados na mesa, agora ele vai cuidar, vai alimentar, vai fazer o bem para aqueles homens. Olha como a atitude mudou a mente daquele homem. Você consegue perceber isso? Atitude de arrependimento, de desejo de mudança. Primeira coisa, querido, é perceber que está tudo errado. Eu estou fazendo tudo errado. Então agora eu tenho que começar a fazer tudo certo. Se você crê no Evangelho, você tem que identificar na sua vida as atitudes erradas. Tudo que Deus te dizer, olha, isso não é bom, isso não é correto. E você começar a agir diferente, exatamente
contrário àquilo tudo que você fazia para poder demonstrar. Não para Deus, mas para aqueles. É o testemunho. É o testemunho da sua vida. É o testemunho da sua fé. Por isso que a Bíblia fala, olha, Tiago conversando, né, na sua carta, ele fala, mostra-me a tua fé sem as obras. Mostra-me a tua fé sem obras. Eu falava aqui, na última vez que eu ministrava, não importa, querido, o que você fala. Importa o que você faz. É o que você faz. Não importa você dizer que você acredita em Deus, que você, sabe, ama a Deus, se você não faz nada que demonstre isso diante da sociedade. Não importa, você pode falar o que quiser, se você não agir. Esse carcereiro, ele podia dizer, eu creio, é só crer. Tá bom, eu creio. Não, o que eu tenho que fazer? Eu quero fazer alguma coisa que demonstre a minha fé. E ele começa a tomar atitudes de arrependimento, atitudes, sabe, de mudança de comportamento, de humildade, atitudes, sabe, de honra com aqueles que ele, alguns momentos atrás, estava ali aprisionando, maltratando, agora ele está honrando, colocando-os na sua mesa. Imagina, querido, você pegar um homem que é mal visto, um homem, e colocar dentro da sua casa. Alguma coisa sobrenatural deve ter acontecido na mente daquele homem. E hoje a gente sabe, porque a gente está lendo. A gente conhece toda a história. Está aqui exposto quem era Paulo, quem era Silas. Nós sabemos, ele não sabia. Nós podemos falar, pastor, mas era o apóstolo Paulo, e daí ele não sabia. Para ele era um prisioneiro. Para ele era um homem má. Mas ele teve a revelação de Deus, de que aqueles homens tinham algo que ele precisava, e ele começou a crer. A fé dele levou ele a ter essas atitudes, essa mudança de comportamento, essa mudança, sabe, de ver as coisas. Eles não viam mais aqueles homens como a sociedade via. Eles viam homens de Deus. E ele vai então obedecer a palavra de Deus. E ele vai tomar essas atitudes. Sabe, colocar à mesa. Demonstra o quanto ele havia ficado constrangido e estava disposto agora a cuidar daquelas pessoas. Honrando aquelas pessoas. Queridos, atitude. E aí eu quero concluir dizendo o seguinte. Veja que nos 4 versículos, o verso de número 31, 32, 33 e 34, Lucas destaca a casa, a família, os seus. Nós lemos aqui, no verso 31, ele diz assim, olha, no verso 31 ele diz assim, crê no Senhor, será salvo tu, a tua casa. No verso 32 ele fala, a todos que estavam em sua casa. No verso 33 ele fala, e foi batizado ele e todos os seus. No verso 34 ele fala que ele se alegrou com toda a sua casa também que havia crido no Evangelho. Sabe, o Evangelho chega na vida do carcereiro, faz essa revolução na mente dele, mas não alcança somente ele, alcança toda a sua casa. Lucas não está falando só do carcereiro, ele está falando do carcereiro e da casa do carcereiro. Está falando da transformação na vida de um homem, mas também na transformação na casa dele, na sua família. Se era a esposa dele, se eram os filhos, se eram sobrinhos, quem eram essas pessoas? Não importa, era a casa dele, era todos que estavam debaixo do seu guarda-chuva. Era todos que se relacionavam com ele. Mas o que levou toda essa família a crer no Evangelho? Possivelmente o testemunho daquele homem, querido. Sabe, quando você que crê em Jesus e tem a sua vida transformada radicalmente, as pessoas que convivem com você são impactadas.
As pessoas que andam com você, elas são impactadas pela sua mudança. No livro do Atos, ainda no capítulo 1, no verso 8, diz que nós teremos poder para sermos testemunhas de Jesus. Querido, que a nossa fé nos dê esse poder, essa autoridade, para que as pessoas que vivem conosco vejam as mudanças na nossa vida. Quem era esse homem? A Bíblia não fala muito sobre a vida pessoal dele, mas pela sua profissão, pela sua posição na sociedade, a gente faz uma leitura de quem era aquele homem antes de conhecer Jesus e quem é ele agora. Que tipo de pai ele era, que tipo de marido ele era, que tipo de vizinho ele era. E agora, quem é essa pessoa? Essa pregação do Evangelho pela vida transformada do carcereiro alcançou a sua casa. Sabe? Aí tu fala assim, pastor, mas o meu filho não quer nada com Jesus. Amém, querido. Isso aí é pessoal. Mas será que eu tenho contribuído para a salvação do meu filho? Será que você tem contribuído para a salvação da sua esposa? Será que nós estamos contribuindo para a salvação da nossa família? Naquilo que depende de nós, na nossa mudança de vida, na mudança do nosso caráter, na nossa mudança de comportamento, no nosso testemunho. Nós temos aqui um homem transformado radicalmente, se nós analisarmos à luz do contexto histórico. Esse homem teve uma mudança radical. É como se da água para o vinho. Um homem visto como um homem cruel, um homem má, de repente ele se torna um homem bom. De repente ele se torna um homem manso. De repente ele se torna um homem que talvez para a sociedade falava, esse cara é maluco. Levar essas pessoas para a casa dele, colocar na mesa dele e ouvir essas pessoas. Mas era o Evangelho transformando a vida dele. Talvez essa mensagem tenha impactado a sua família. A questão que eu quero encerrar aqui, querido, é isso. Nós estamos no reino de Deus. E a nossa família? Pastor, a minha família não quer nada com Jesus. É uma opção deles. Mas você tem levado Jesus para a sua família? Aí é um dever nosso. Você não é obrigado a acreditar no que eu prego. Os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos vizinhos, aquelas pessoas que a gente ama tanto, elas não são obrigadas a crer no que a gente crê. Mas Paulo falou, se eu prego, eu não tenho do que me gloriar, porque a mim foi imposta essa obrigação, mas nós somos obrigados a levar Jesus para eles. Se eles vão querer, eu não sei, mas eu não posso negar a salvação para minha família. A questão é, eu estou levando Jesus para dentro da minha casa? Eu quero te convidar para ficar de pé nesse momento. Levar Jesus para dentro da nossa casa implica em mostrar para os nossos filhos, e mostrar para os nossos vizinhos, e mostrar para os nossos, aqueles que estão junto conosco, que a nossa vida mudou. É isso. Às vezes nós não sentimos a vontade para levar Jesus para dentro do nosso lar, e a gente prefere ser crente só aqui na igreja. Isso dificulta muito a nossa casa aceitar Jesus. E aí a gente vai ficar com eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas você tem que servir ao Senhor aqui e lá. O carcereiro, ele recebeu a palavra e correu logo para dentro de casa e levou Jesus para a casa dele. E lá ele fez, a família dele toda viu a mudança da vida dele. Viu ele tendo comportamento que talvez eles nunca imaginassem que aquele homem ia ter aquele comportamento. Lavar as feridas do outro homem, colocar aqueles homens sentados na mesa. Talvez aquilo já tenha impactado muito a sua família. Sabe, se você
não tem sido um bom pai, seus filhos precisam ver que Jesus mudou o seu caráter. Nossa, meu pai mudou. A minha mãe está tão diferente. Depois que ela entrou para a igreja, ela é uma mulher mansa. Meu pai é um homem manso. Porque mansidão é um fruto do Espírito. É a natureza de Cristo. Humilde. Meu pai é servo. Minha mãe é uma serva. É uma pessoa honesta. É uma pessoa sincera. Honra os seus compromissos. Anda na presença de Deus. Querido, a pregação do Evangelho é o nosso testemunho de vida. Abrir a casa para Jesus é você colocar lá dentro do seu lar Deus pregando a palavra com a sua vida, a sua atitude, as mudanças necessárias. Aí, se você quiser marcar uma reunião de levar lá os pastores para pregar, para ensinar, para falar de Jesus para os seus amigos, para os seus vizinhos, amém. Nós vamos lá, nós vamos, trabalhar para Jesus, ensinando a palavra. Quantas reuniões forem necessárias. A nossa igreja trabalha com grupos familiares. Olha, vamos fazer reunião na sua casa, vamos. Reúne a sua família, vamos orar, vamos louvar a Deus, vamos compartilhar a palavra, porque nós precisamos expor, ou seja, ficar exposto à palavra, porque conhecereis a verdade. A nossa família precisa conhecer essa verdade, mas essa verdade tem que entrar dentro de mim também, tem que me mudar primeiro. Minha família precisa ver que eu mudei, eu criei e mudei, tomei atitudes diferentes. Então, nesse momento, querido, nós vamos orar pelas famílias. Eu quero pedir para você se ajuntar à sua família, né? Talvez a sua família não está toda aqui, então você vai se juntar. Você que não está acompanhado pela família, junta-se no seu grupo familiar, né? Fique junto do seu grupo familiar, que vai representar a sua família. Se você estiver aí com sua esposa, com seus filhos, junte-se a eles. Vem cá, Rômulo, vamos orar junto aqui. Se você, querido, estou vendo ali a família ali, junte-se aí, os jovens, as duas jovens aqui, se juntem com outros jovens também. Não fique sozinho, eu não quero que ninguém fique sozinho nesse momento. Pelo menos dois. Pelo menos dois. Você com a sua família. Minha família não está aqui, só estou eu. Então você junte alguém, é o seu grupo familiar. Aleluia. E você vai orar agora. Cadê o Rômulo? Vem cá, Rômulo. Ele falou que ele não quer ser filmado. Mas será que isso pega? Fica aqui do meu lado. Queridos, ora pela sua família nesse momento. Lembre-se daquele que não está aqui. Seu filho, sua filha, seu pai, seu irmão. E peça ao Senhor que lhe dê sabedoria. Sabedoria. Para que a salvação chegue em toda a sua casa. Nós não vamos mudar a cabeça de ninguém. O carcereiro desejou. A Bíblia diz assim: quem quiser, tome de graça da água da vida. Quem tem sede, venha a mim e beba. Jesus é essa água, mas tem que querer. Aí tu vai falar: pastor, mas meu filho não quer, minha filha não quer, minha mulher não quer. Nem. Você vai orar agora para que Deus liberte. Porque esse carcereiro, embora ele tomasse conta dos presos, era ele que estava preso espiritualmente. As cadeias que quebraram espiritualmente foram as cadeias que prendiam ele.
Talvez a sua mulher está presa em alguma cadeia, seu filho está preso em alguma cadeia espiritual, talvez seu pai esteja preso em alguma cadeia espiritual, mas o Filho do Homem veio para libertar. Então nós vamos pedir a Ele nessa noite que ilumine os olhos do entendimento, que revele. Quem pôde revelar Cristo a esse homem? Foi o próprio Cristo, que causou um terremoto. Talvez precisa acontecer algo sobrenatural lá na sua casa, e nessa noite Deus pode mover e quebrar essas cadeias. Vamos clamar ao Senhor nesse momento? Você que está em casa também faça isso. Se você estiver perto de alguém da sua casa, da sua família, se reúna com eles e ore pela sua família, ore pela salvação da sua casa. Peça ao Senhor oportunidade para que a palavra chegue no seu lar. Pai, no nome de Jesus, Senhor, a igreja está reunida nesse momento. Senhor, nós somos um corpo, somos uma família, espiritualmente falando, pertencemos à casa do Senhor, à família de Deus. E temos uma promessa que, pela fé no Deus de Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E nesse dia de hoje nós estamos orando pelas nossas famílias, estamos orando pelos nossos lares, Senhor, para que aconteça algo sobrenatural, algo, Pai querido, extraordinário. Eu não sei o que vai acontecer, Senhor, mas em nome de Jesus, faça, Senhor, um terremoto, mova, Senhor, quebra as cadeias, os grilhões, Senhor, destrua as fortalezas, Senhor, como o Senhor fez naquele dia, que aquele carcereiro foi impactado pelo sobrenatural. Senhor, lá na nossa casa, na nossa família, Senhor, que o inimigo seja destruído, que as barreiras caiam por terra, aonde tiver, ó Deus, um amigo, um pai, um filho, uma mulher, uma família, Senhor, que está sendo destruída, que está sendo, ó Pai, que atacada pelo adversário, nós repreendemos agora, resistimos às trevas, resistimos o diabo e expulsamos no nome de Jesus todo o poder das trevas. A tua palavra diz que o Senhor Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Senhor, liberta esse pai, liberta essa mãe, liberta esse filho, liberta essa filha, liberta, Senhor, de todas as cadeias agora. Leva a salvação pela fé em Jesus. Senhor, se o Senhor não libertar, nós não seremos livres, mas a tua palavra diz que se o Filho do Homem libertar, verdadeiramente seremos livres. Senhor, salva a nossa casa, Senhor. Tua palavra diz que a casa daquele carcereiro foi salva, e todos foram batizados, e todos foram revestidos, todos foram cheios do Espírito. Senhor, o que falta para que a minha família, para que a família dos meus irmãos seja totalmente salva, liberta, Senhor, os nossos amigos íntimos, aqueles que nós amamos tanto, que queremos o bem, Senhor, que eles também sejam alcançados pela salvação em Jesus. Senhor, nos dê sabedoria, nos dê estratégia, nos dê revelação, para que possamos ser usados pelo Senhor para a salvação da nossa família, para a salvação da nossa casa, para a salvação de todos aqueles que estão ao nosso redor. O Senhor nos deu uma promessa de que nos daria o Espírito Santo para sermos as suas testemunhas, pelo poder do Espírito Santo, ó Pai. Que o Senhor nos encha dessa autoridade, que o Senhor nos encha desse poder, Senhor, para pregar o Evangelho, e que a nossa vida seja transformada de glória em glória, e a glória do Senhor Jesus seja manifesta na nossa família, Senhor, em nome de Jesus. Você crê, querido? Diga um amém.